Jesus, no texto que nós lemos aqui, havia se espalhado demais em Israel. Havia se espalhado de tal forma que os israelitas eles estavam completamente divididos em seus pensamentos. Imagina os irmãos, anos e anos entendendo a lei de uma forma, anos e anos sendo conduzidos por fariseus, saduceus, escribas e as autoridades da época religiosas, e de repente Cristo aparece para todo Israel e traz uma interpretação distinta e diferente daquela que aqueles homens estavam dando. Então Cristo, se apresentando como Filho de Deus e como Messias, trouxe ali uma divisão, trouxe uma certa confusão na mente da grande massa dos israelitas. E eles começavam a seguir a Jesus para entender o que Jesus estava querendo dizer e quem era de fato Jesus. Se Jesus era de fato Cristo, era o Messias, se Jesus era um profeta que vinha da parte de Deus. Havia muitos anos que não havia profeta em Israel, aproximadamente 430 anos que não tinha profeta em Israel. Então o povo estava ali naquela curiosidade, naquela dificuldade, naquela divisão, naquela dúvida, querendo entender o que estava acontecendo em Israel. E os israelitas eles estavam tão divididos que eles estavam aguardando naquela ocasião e da fama de Cristo, eles estavam aguardando o que os fariseus, o que os escribas, o que os saduceus, ou seja, o que as autoridades religiosas, elas iriam falar a respeito de Jesus diante do povo. Então, eles estavam com um costume ao longo de toda a história desse povo. E eles veem Jesus pregando alguma coisa que estava soando diferente daquilo que eles estavam ouvindo. Então eles se voltam para Cristo para ouvir o que ele estava pregando, para ouvir o que ele estava dizendo, e se voltam para as autoridades ali constituídas, as autoridades religiosas. E vocês? O que vocês vão falar que Cristo é? Vocês vão negar que ele é um profeta? Vocês vão negar que ele é o Cristo? Ou vocês vão negar que ele é enviado por Deus? Ele não é nada, é um louco, é um lunático que está no meio do povo, pregando heresias e pregando mentiras. Então havia uma divisão, e muita gente ia atrás de Cristo e dizia: tu és o Cristo. Outros iam atrás de Cristo e diziam: você é o profeta. E outros iam atrás dele para ficar esnobando, lançando pedra, de forma figurada, e dizer: você não é profeta, você não é Cristo, você não é enviado de Deus, você é apenas mais um herege que está aqui no meio de Israel tentando pregar doutrinas de contenda e de divisão. Então olha o contexto em que Cristo estava inserido, que Cristo estava vivendo. As autoridades religiosas, elas estavam cheias, contaminadas, completamente possuídas de inveja, e eles procuravam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus atraía toda a atenção de Israel naquele momento para ele. Havia uma divisão: eu sou de Cristo e eu sou das autoridades constituídas. Então aqueles homens, eles se sentiram ali ameaçados, chegaram ao ponto de dizer: se Cristo continuar crescendo da forma como ele está crescendo, se ele continuar realizando os sinais e as maravilhas que ele está realizando no meio do povo de Israel, o povo vai se voltar contra nós. O povo vai nos lançar no meio da rua, no meio da praça, e nós vamos morrer, vamos perder a nossa autoridade religiosa diante do povo, e vamos perder a nossa autoridade também constituída diante de Roma. Então a preocupação deles era uma preocupação egoísta, era uma preocupação soberba, de poder, de status. Nós vamos perder o nosso status. Mas e se ele realmente for o Cristo? Eles não estavam preocupados. Não importa se ele é o Cristo, não importa se ele é um profeta, não importa se ele veio da parte de Deus. O que importa é que nós precisamos matá-lo, nós precisamos calar esse homem que veio aqui, que se chama Jesus, para que a nossa posição ela permaneça.
diante do povo como autoridade religiosa e diante também de Roma. Porém, eles não colocavam a mão em Jesus Cristo logo, já que essa era a posição. Porque não botavam a mão em Cristo, já matavam Cristo e acabava com o assunto. Eles não botavam a mão em Cristo porque a multidão ela estava dividida, porque muita gente seguia Cristo. Então, se eles se levantassem contra Cristo, e Cristo operando milagres, maravilhas, curando coxo começava a andar, surdo passava a ouvir, cego passava a ver, mudo passava a falar, o morto ressuscitava, o leproso era purificado. Então imagine vocês lá, vivendo naquele tempo, e Cristo lá operando essas maravilhas gloriosas. Todas as pessoas que tinham enfermidades eram colocadas diante dele, e ele curava, ele abençoava e fazia aquilo que estava predito nas Escrituras. Ele curou aqui, há pouco tempo, próximo aqui dessa passagem, ele curou um cego de nascença. E a profecia dizia que Cristo faria isso, e só Cristo faria isso. Só Cristo iria curar um cego de nascença. Só Cristo iria ressuscitar alguém dos mortos, estava morto e passou a ter vida, e ressuscitar. Isso era sinal de que o Messias estava ali, presente entre eles. Então eles começavam a ver esses sinais, mas as profecias estão dizendo isso. As profecias apontam que o Cristo faria isso, e ele está fazendo. E os saduceus, os sacerdotes, por sua vez, ficavam negando a divindade de Cristo. Não, ele é um herege. Diante do povo inteiro começava a alfinetar Cristo, dizendo: não, ele não é o Cristo, ele blasfema, ele diz que ele é o Filho de Deus. Como pode ele dizer que é o Filho de Deus e testificar de si mesmo? Quem está testificando aqui que ele é o Filho de Deus além dele mesmo? Ele está se auto-intitulando, e ele diz: mas eu e o Pai somos um, e o Pai testifica que eu sou o Filho, e eu testifico que ele é o Pai. E eles estavam ligados a uma mesma essência, mas eles não compreendiam isso, e não aceitavam isso. Os fariseus e os principais dos sacerdotes, que era a autoridade do Sinédrio naquela época, eles enviaram então alguns guardas do templo para prenderem Jesus diante de todo esse contexto que eu falei para os irmãos. E enviaram soldados para poder prender Jesus. Entretanto, eles não colocaram a mão em Jesus, porque a multidão continuava ali dividida e incerta. E os guardas começaram a observar o que Cristo fazia e também ficaram maravilhados com o que eles viram. Ficaram surpreendidos, ficaram perplexos de ver todos aqueles milagres e aqueles sinais acontecendo em Israel. Então Jesus faz 3 declarações importantíssimas aqui, do capítulo 7 ao capítulo 8, diante de todo o povo. São 3 momentos específicos que Jesus se levanta no meio do povo e começa a declarar algo importante, profético, que era cumprimento das profecias dos profetas do tempo velho testamentário, que estavam ali recaindo sobre ele. Então Jesus ele se levanta no capítulo 7, verso 37, e ele diz que ele era a fonte da água da vida. Quem vem em mim jamais terá sede. E a explicação do próprio texto, que fala que fonte é essa, que água é essa que está jorrando? E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo. Essa era uma promessa profética que estava inserida em Cristo. No capítulo 8, verso 12, Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou o Cristo, eu sou aquele que vai trazer da antiga aliança a revelação, o entendimento, a interpretação, para que vocês vivam não a vontade dos homens, mas vivam verdadeiramente a vontade de Deus. Ou seja, eu vou trazer o entendimento que a lei de Deus não é apenas uma lei moral, uma lei cerimonial, uma lei de liturgias, de ritos, aqui para essa terra que os homens devem cumprir. Mas essa lei, ela é a lei de Deus. Ela é mais elevada do que vocês estão acostumados a entender, a pensar e a praticar. Essa lei,
ela mostra a perfeição de um Deus justo e a incapacidade de homens pecadores de serem salvos pelos seus próprios méritos. Eu sou a luz, eu sou a revelação, como se você estivesse no escuro e você está andando, você sabe que você está no mundo, você sabe que você está em determinado local, mas você não enxerga a estrada, você não enxerga para onde você está indo. De repente a luz vem e você enxerga: agora eu sei o caminho, eu sei o que significa essa pedra, eu sei o que significa essa árvore, eu sei o que significa essa montanha, ou seja, eu sei o que significa os ritos do Velho Testamento, eu sei o que significa o cordeiro, eu sei o que significa o holocausto, eu sei o que significa os 10 mandamentos, eu sei o que significa as leis cerimoniais, as leis morais. Agora eu estou começando a compreender aquilo que o povo estava vivendo no passado. Eles serviam a Deus pela promessa do Cristo, e agora o Cristo veio e trouxe luz ao tempo veterotestamentário. Paulo fala isso aos Colossenses, dizendo que o povo andava em trevas, e João fala isso também, quando ele diz no início, no capítulo 1, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O verbo que estava com Deus, o verbo era Deus, e esse verbo veio ao mundo, e esse verbo é Cristo, é o Deus próprio encarnado que veio ao mundo para mostrar o que era realmente a lei, para revelar o Pai. Como que eu conheço o Pai? E Cristo diz: vocês só vão conhecer o Pai através de mim. Eu sou o único medianeiro, eu sou o único que pode mediar o homem a Deus. Se vocês me conhecerem, se vocês entenderem o que eu estou dizendo, se vocês entenderem a luz que eu estou jogando na Escritura, vocês vão, enfim, compreender quem é o Pai. E o terceiro momento, a terceira declaração que ele faz é o capítulo 8, verso 24, que ele diz: eu sou. E ele faz referência lá quando Moisés estava no deserto e Deus envia Moisés para a libertação do povo, e Moisés diz: mas quem é o Senhor? Porque o povo vai me perguntar: quem te enviou? Diga ao povo que eu sou. Eu sou. Então, eu sou faz referência ao Pai. A gente vai ver 3 declarações que fazem referência ao Espírito Santo, que faz referência ao Cristo como a luz, como a verdade da Escritura, e a terceira declaração que faz referência ao Pai, mostrando a totalidade da revelação que está em Cristo Jesus. Cristo revela quem Deus é. Cristo revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo revela quem o Pai é. Então a primeira declaração que ele faz é fonte da água da vida. O povo estava confuso, como nós falamos, diante das declarações de Jesus. E diante dessa primeira declaração que Jesus fez, o povo começou a se questionar. E uns diziam que Jesus era profeta, outros diziam que Jesus era o Cristo, e outros não criam que Jesus era nem profeta e nem Cristo. As autoridades religiosas, elas continuavam sem crer, e elas começavam a armar, a elaborar estratégias e ciladas para poderem tirar a vida de Jesus Cristo. Diante desse contexto que nós falamos, uma história, ela é narrada. Enquanto o povo estava confuso, com lutas e com questionamentos, uma história é narrada, como se fosse um parênteses ali, em meio a toda essa confusão. E é a história da mulher adúltera. Uma mulher foi levada diante de Cristo para poder uma cilada ser colocada diante dele. Jesus estava pregando que a lei, ela deveria ser jogada à luz na lei para mostrar qual era a verdade de Cristo, para mostrar que a lei não era simplesmente aquela letra que estava ali escrita, mas que a lei, ela apontava para algo superior. Então eles colocavam a mulher diante de Cristo para falar o seguinte: se ele falar algo contra a lei, se ele disser que a lei de Moisés está errada, então ele é um herege. E em vez de apedrejar essa mulher, nós vamos apedrejar a mulher e vamos apedrejar Jesus Cristo. Vamos matar ele. Então eles estavam tentando ser astutos
e colocar Cristo ali em uma situação difícil. Porque Cristo, qual é a interpretação que você vai dar para a lei de Moisés? A lei de Moisés diz Cristo, e eles começavam a gritar. Jesus estava ensinando o povo ali no monte, e Jesus ensinando, preocupado com o reino, preocupado com as pessoas, e eles começavam a gritar. Trouxeram a mulher e começavam a gritar, Jesus, Jesus, e Jesus não dava atenção para eles. Mas de repente, Jesus se levanta, naquele momento, quando eles estavam dizendo assim: o que nós vamos fazer? A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar, e o Senhor diz que o Senhor é a revelação da lei. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos perdoar essa mulher ou vamos fazer com que a lei se cumpra? Qual é a luz que o Senhor vai jogar na letra de Moisés? O que o Senhor tem para nos falar? E a lei de Deus, como ela é perfeita, justa e agradável, mesmo dessa forma, o que Jesus ia fazer? Então Jesus se levanta e diz aquela frase conhecida por todos nós: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. O que Jesus fez ali naquele momento? Eles estavam ali, os fariseus, os saduceus e autoridades e todo o povo, como aqueles que iriam executar a sentença da lei. E Jesus nivela todo mundo e diz: quem não tem pecado, pode atirar a pedra. Ela é pecadora, ela merece a morte, ela merece. Realmente a lei de Deus é perfeita, é agradável, ela foi pega em um ato pecaminoso, e a lei de Moisés diz que ela merece a morte, e ela merece a morte. Mas quem de vocês aqui não tem pecado? Vocês não merecem a morte? Se vocês não merecerem a morte, fiquem à vontade, joga a pedra. O que Jesus estava fazendo? Fez todo mundo ali parar, analisar a lei de Moisés e refletir. A lei de Moisés condena não somente essa mulher, mas condena todos nós. Então todos nós merecemos a morte, porque todos nós somos transgressores da lei. E pouco a pouco aqueles homens, entendendo a mensagem verdadeira da lei, começaram a deixar as pedras no chão, foram embora. Começou os mais velhos a ir embora, depois os mais novos, e todos saíram, e os fariseus, escribas e autoridades da lei ficaram ali, observando de longe o que ia acontecer. Jesus olha para a mulher e fala: cadê aqueles que te condenam? O único que pode te condenar sou eu. Por quê? Porque ele é o único que não tem pecado. Ele é o único que diante de todos ali não é somente homem, mas ele é Deus. A condenação, Jesus estava ensinando, não cabe a vocês. Vocês não têm poder, vocês não têm autoridade para apontar o dedo para aquela pessoa e dizer: você merece o inferno e eu vou te jogar no inferno. Você não pode fazer isso, porque você também é pecador. Somente eu posso fazer isso. Somente Cristo pode batizar o homem com o Espírito Santo para a salvação. E somente a palavra, que é o próprio Cristo, pode condenar o homem batizando com fogo para a perdição. Ele é o Cristo, aquele que salva e aquele que condena. E ele se colocou ali como Salvador e como aquele que condena o homem. Vocês são condenados pela lei, eu sou a lei. Vocês são condenados pela palavra, eu sou a palavra. Sede perfeitos sem pecado algum. Alguém consegue? Não. Então condenados vocês estão pela palavra. Porém eu me coloco como aquele que batiza com o Espírito Santo e salvo vocês da condenação da palavra. E a justiça de Deus é derramada sobre a minha vida. Eu sou o único que pode condenar. E eu sou o único que pode salvar o homem. Ninguém tirou a pedra na mulher. Pecador condenado à morte. Isso ficou claro para todo mundo ali, ficou claro para a gente agora também. A segunda declaração de Cristo, ele se levantou e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Foi tudo aproximadamente ali no mesmo momento.
O que Jesus estava dizendo? Vocês entenderam a interpretação que eu dei diante da lei? Entenderam? Eu sou a luz. Eu sou a luz. Através de mim vocês vão entender a vontade de Deus. Através de mim vai se revelar para vocês aquilo que estava em oculto. Um mistério que estava em oculto. Que Paulo diz de o mistério da palavra, o mistério oculto, o mistério que estava reservado desde a fundação do mundo. E que mistério é esse que foi revelado através de Cristo? A revelação do mistério que estava em oculto se chama Evangelho, Boa Nova. A revelação é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos deveriam ser batizados com fogo para condenação e tormento eterno. Porém, a ira de Deus não será derramada sobre todos. Haverão vasos de misericórdia. Haverão pessoas que vão ser transformadas. Haverão pessoas, homens e mulheres, de todas as tribos, raças, nações, etnias, que vão se lançar aos pés de Cristo. E vão se arrepender dos seus pecados, e vão chorar, e vão prantear como pecador que eles são, e vão derramar lágrimas, vão entender que eles são pobres, que são necessitados, vão levantar as suas mãos e vão dizer a Cristo: Cristo, me salva, eu preciso de Ti, eu preciso do Salvador, eu entendi que eu sou um pecador condenado à morte, à ira de Deus, tira-me do juízo, tira-me, me salva. E haverá um povo que vai clamar assim. E Deus, na sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, vai abraçar a alma desse povo com um abraço que só o Espírito Santo pode dar. E esse abraço se chama convencimento do pecado e do juízo. E o Espírito Santo vai convencer essas pessoas. O Espírito Santo vai iniciar uma boa obra no coração dessas pessoas. E aqueles ao qual o Espírito Santo iniciar a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa boa obra aqui na terra, para que a glória de Deus resplandeça sobre esse povo, até o grande dia da volta de Jesus Cristo. Até o dia que Jesus Cristo voltar às nuvens de forma visível e nos chamar para que nós possamos morar com Ele no paraíso. Os fariseus e as autoridades religiosas, diante de tudo isso, diante dessa declaração de Cristo, eles se moviam de mais inveja e mais ira ainda. Mas esse homem escapou. Esse homem deu uma interpretação perfeita, que nós não alcançamos, mas que ele alcançou. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Então Jesus Cristo se levanta pela terceira vez e diz: eu sou. E ele faz a referência de uma história do tempo veterotestamentário que eles conheciam muito bem. Eu sou. Peraí, eu sou. Eu me lembro disso. Quando Moisés estava lá no deserto e a sarça de fogo ardia, mas não se consumia. E naquele momento a voz do próprio Deus se revelou a Moisés e disse: eu sou. Eu sou. Diga ao povo que eu sou te enviou. Eu sou. Que eu sou, esse é Deus. Então Jesus Cristo se levantou no meio do povo e disse: eu sou. Olha a declaração ousada de Cristo. Eu sou. Lembram lá na sarça, quando falou diretamente com Moisés: eu sou. Sabe quem era que estava lá? Era Cristo. Era uma tipologia de Cristo, prefigurava Cristo, falando aos homens agora, naquele momento ali: eu sou. Assim como eu falei com Moisés no passado, eu falo com vocês agora. Eu sou o fogo, eu sou a luz que traz o conhecimento ao coração do homem. Eu sou aquele que vai interpretar a lei de Deus de forma que vocês conheçam o mistério que estava em oculto. Eu sou. Porque se não creram que eu sou, se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Foi a declaração de Cristo, o texto que nós lemos. Então o que ele estava dizendo? Não para a igreja triunfante, mas para aqueles que estavam negando a fé em Cristo, aqueles que não estavam crendo que Jesus Cristo era o Cristo, o Salvador.
o Deus encarnado, a luz do mundo, a fonte da vida que eu sou. Ele diz para eles: se vocês não crerem nisso, se vocês não acreditarem nisso, que Jesus Cristo é de fato Deus, vocês vão perecer nos seus pecados. Ele estava ali agora se declarando como o único Salvador. Eu sou o único que posso perdoar os seus pecados. Eu sou o único que posso pegar a lista da multidão de pecados que você tem, desde quando você nasceu até o dia da sua morte. Eu sou o único que pode pegar essa lista imensa, tirar de você e cravar na cruz. Só eu posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Algum homem ficou com a pedra na mão? Só eu posso condenar. E só eu posso salvar. Se vocês não crerem nisso, vocês vão perecer na ira de Deus revelada no inferno. O juízo terrível de Deus. Pecadores, Satanás e seus demônios sofrerão tormento eterno nas mãos de um Deus santo, puro e bom e justo. Eu sou o único que posso livrar vocês disso. Tribulações nessa vida, dificuldades nessa vida, nem se comparam. É isso que ele está dizendo. Não se comparam com a ira e o juízo de Deus que será derramado. Arrependam-se dos seus pecados. Se lancem aos meus pés agora. Se lancem aos pés do Salvador, porque só eu tenho poder para fazer isso. Então Jesus, ele em João, ele faz 9 declarações do eu sou, dizendo: eu sou o pão da vida, a fonte das águas, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, para resumir todos os eu sous em uma palavra: eu sou a salvação. Só há salvação em mim. Creio em mim e terás a vida eterna. Ele diz: creio em mim, comam do pão que eu estou trazendo para vocês, e vocês jamais terão fome. Bebam da água que eu estou trazendo para vocês, das minhas palavras, e vocês jamais terão sede. Eu sou a luz do mundo. Essa luz precisa iluminar os vossos pensamentos, os vossos entendimentos. Uma vez que essa luz iluminar a vossa mente, jamais vocês andarão em trevas. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por outro lugar é ladrão, salteador, e não é o bom pastor. Mas eu sou a porta. Aquele que entrar por mim jamais vai sair. Vai encontrar pastos verdes, águas tranquilas, jamais sairá. Por quê? Porque eu também sou o bom pastor, que cuido dessas ovelhas. E o bom pastor não perde as suas ovelhas. Se ele tiver 100 e uma se desgarrar, ele vai deixar as 99 no aprisco, e ele vai atrás da uma. E ele não vai perder a uma. Ele vai tirar essa ovelha das mãos dos salteadores, das mãos dos ladrões, do ladrão, vai tirar da mão dos falsos profetas, dos enganadores que estavam ali ludibriando aquela ovelha e levaram ela por outro caminho. Mas ele vai, se é a ovelha dele, ele vai tirar de lá. E ela vai ouvir a voz do seu pastor. E a Bíblia diz que ela vai reconhecer o seu pastor. As minhas ovelhas sabem que eu sou o bom pastor. Elas conhecem a minha voz. E eu as conheço também. Então ele vai tirar os seus eleitos. Ele vai tirar as suas ovelhas. Não interessa onde tenha uma ovelha de Jesus Cristo. Se seja como aquela mulher no meio da prostituição. Ou um homem no meio das drogas. Ou alguém enfiado no mais profundo abismo, lamaçal do pecado que seja, Cristo vai falar. Falar é o que? É a exposição da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e Ele vai falar, minha ovelha, e ela vai reconhecer a voz. Todos esses eu sous vão se cumprir na vida dele. A luz na mente, a água, o pão,
A porta da ovelha, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Ele estava morto nos seus pecados, agora ele passa a estar vivo diante de Cristo. Olha só como que a palavra de Deus vai se cumprir em todos os detalhes. O caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai nesse processo que nós estamos vivendo de santidade. A videira verdadeira. Quem estiver ligado em mim vai dar frutos, boas obras aqui na terra. Se você não estiver ligado em Cristo, você não vai ter evidências da salvação na sua vida, você não vai gerar fruto. Mas se você gera fruto em Cristo, então é porque você está ligado nele, não é mérito seu, mas é mérito dele, a ele toda honra, toda glória, todo louvor. E por fim, o alfa e o ômega. Do início ao fim, quando tudo for consumado, vocês verão. Verão o quê? Que eu